sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Rosenberg Reis que determina a instalação de ar-condicionado nas unidades de pronto atendimento, hospitais públicos e privados do Estado. O texto segue para análise do governador. Esse projeto é nessa questão da contaminação e também para dar um conforto ao paciente que já vai para o hospital. Ninguém quer ir para o hospital. Tem que chegar lá, tem que ter um ar-condicionado, tem que ter um conforto. O cidadão precisa do ar-condicionado. Ontem fui com o governador em Duque de Caxias, lá no Hospital Adão Pereira Nunes, que já foi implantado o ar-condicionado na gestão do governador Wilson Witts, que muitas pessoas agradeceram, os pacientes principalmente agradeceram muito, e se Deus quiser vamos colocar em todos os postos e UPAs e hospitais. Também foi analisado o projeto do ex-deputado Vaguinho, que determina a impressão da data de validade nos produtos cosméticos e de maquiagens produzidos ou comercializados no Estado. O texto recebeu 4 emendas e retornou às comissões. Também recebeu 4 emendas, proposta que determina que os serviços de emergência do Estado sejam adaptados a pessoas que tenham problemas de fala ou deficientes auditivos. Já o deputado Márcio Pacheco quer implantar o método de reeducação postural global, o RPG, na rede de saúde pública do Estado. O projeto foi aprovado e pode virar lei. Reeducação postural não significa mais um lazer ou apenas uma atividade física. Uma necessidade de saúde que pode, principalmente, evitar outros problemas que fazem parte do cotidiano. E hoje, sem dúvida nenhuma, um programa como esse autoriza o governo a fazer numa hora em que muitas pessoas apresentam esse problema. Nossa intenção era essa. A lei que estabelece o peso máximo que pode ser transportado nas mochilas escolares pode ser alterada. O ex-deputado Paulo Ramos quer fixar o limite de 5% para crianças de creche e pré-escola e 10% para o ensino fundamental e médio. A checagem do peso deve ser feita por declaração do próprio estudante ou do responsável. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Bares, casas noturnas e restaurantes podem adotar medidas para auxiliar mulheres que se sintam em situação de risco. Deve ser oferecido acompanhamento até o carro ou outro meio de transporte ou comunicação à polícia. A proposta da deputada enfermeira Rejane foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governo. A informação ela vai estar no banheiro, por exemplo, dizendo que ela pode fazer isso, né? E buscar um telefone, buscar que o próprio bar se comprometa a pegar um Uber, a pegar um táxi, para que ela volte em segurança para casa. Então, são mecanismos que a gente acredita que possa facilitar essa segurança das mulheres no Rio de Janeiro. Já o deputado Carlos Mink quer alterar a lei que criou o programa de atenção a vítimas de estupro. No texto original, havia previsão de que a mulher violentada fosse atendida apenas por peritas legistas. Com a mudança, a determinação passa a ser de que o atendimento seja feito por uma profissional mulher, desde que isso não prejudique o andamento das investigações. A matéria aprovada pode virar lei. No interior não tinham peritas e os homens não queriam fazer para não ficar fora da lei. A Defensoria e o Ministério Público me procuraram e eu mesmo entrei com um projeto modificando aquele, mantendo toda a estrutura, o ganho. Foi o primeiro estado do Brasil a ter um projeto assim bom. E o próprio Supremo, coincidentemente, na véspera que a gente estava votando aqui, votou suprimindo este artigo apenas e dando outra redação. E nós, então, votamos a emenda nos termos da decisão do ministro Fachin. E agora a gente está perfeitamente condizente. A lei do parlamento e a decisão do Supremo e as mulheres com poderoso instrumento de defesa. A lei que determina a concessão de desconto para idosos pode ser alterada. A ideia é que pessoas acima de 60 anos tenham desconto da meia entrada em ingressos de cinema durante a semana. Já o deputado Márcio Canella e o ex-deputado Vaguinho querem proibir a queima e a soltura de fogos e artefatos pirotécnicos, realização com a participação de animais ou em locais onde estão abrigados, parques públicos ou áreas de preservação permanente. O texto recebeu 6 emendas e retornou às comissões. A exigência de experiência prévia para candidatos a vagas de estágio pode ser proibida. Quem descumprir a regra pode receber multas que variam de 3 a 30 mil reais. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada.
lugar, é preciso que se entenda que o estágio, ele existe para o aperfeiçoamento do futuro profissional. Então, a exigência de uma experiência anterior vai, sem dúvida nenhuma, inviabilizar a contratação daquele profissional. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram 34 vetos do governo a projetos aprovados na Alerj. O primeiro foi um veto parcial ao projeto do deputado Paulo Ramos, que prevê licença para os servidores públicos de poderes executivo, legislativo e judiciário, aprovados em concursos públicos de provas de título e empossados para que façam doação de sangue. O governo vetou o artigo que previa 2 folgas ao ano, além do dia da doação. O veto foi rejeitado. Os parlamentares também rejeitaram veto ao projeto do ex-deputado Gilberto Palmares, que garante a gratuidade da tarifa de ônibus intermunicipais para pacientes com HIV, hanseníase e tuberculose. O Estado vai ter um programa de compra de imóveis usados para atender moradores de áreas de risco. O texto determina que o valor das residências não deve ultrapassar o limite do programa Minha Casa Minha Vida. O veto ao projeto do deputado André Siciliano foi derrubado. Nesse ano de 2011, a informação é que o governo estava gastando 70 milhões de reais por ano em aluguel social. E mais, nós sabemos de moradores em área de risco, moradores que precisam ter uma residência. Então, nós estamos autorizando um programa onde o Estado poderá adquirir imóveis usados para que possa fazer frente, quer seja o aluguel social ou mesmo para a retirada de moradores em área de risco. As maternidades do Estado podem ser obrigadas a realizar o teste do quadril. A ideia é detectar a displasia. O veto à proposta do ex-deputado Tio Carlos foi rejeitado. O Rio terá um programa de prevenção à epilepsia e assistência integral aos pacientes. O veto à matéria do deputado Carlos Mink foi rejeitado. A inscrição estadual no cadastro de contribuintes do ICMS pode passar a ser facultativa para o empreendedor individual classificado como microempreendedor individual, MEI, e enquadrado no sistema de recolhimento do Simples Nacional. Com isso, os contribuintes poderão acessar o Sistema Integrado de Informações sobre as operações interestaduais de mercadorias e serviços e emitir nota fiscal eletrônica. O veto ao texto do ex-deputado Zaqueu Teixeira foi derrubado. As despesas com alocação de imóveis terão que ser divulgadas. O veto ao texto do ex-deputado Dr. Giulianelli foi derrubado. Os organizadores de eventos esportivos e culturais promovidos ou apoiados pelo Estado serão obrigados a reservar 15% das vagas de trabalho para pessoas com deficiência. A proposta do deputado afastado Marcelo Simão foi derrubado. O Rio de Janeiro vai ter um fundo estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres. A verba deve financiar a implantação de políticas públicas para prevenir e combater a violência de gênero. O veto à proposta da deputada enfermeira Rejane foi rejeitado. Nós apresentamos um percentual tão mínimo, né, que é 0,2% desse fundo, mas que para nós mulheres é um valor bem bacana, né? Então, nós não criamos despesa para o governo, nós estamos tirando de um fundo que foi a própria casa quem aprovou, né, lá atrás, o Fundo de Combate à Pobreza, e nós estamos vinculando as políticas públicas para que a gente acabe com a violência no Rio de Janeiro, a um percentual desse fundo. O Estado pode ter um programa para a produção de polpa de frutas regionais. A ideia é que o Estado dê assistência técnica e crie uma linha de financiamento. O veto ao texto do ex-deputado Dr. Giulianelli foi derrubado. O deputado André Siciliano e o ex-deputado André Lazzaroni querem criar o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. O governo vetou os artigos que são de competência exclusiva do Poder Executivo. O veto foi derrubado. A gente precisa incentivar as crianças, incentivar aos jovens e a todos, para que a gente possa ter mais conhecimento e democratizar o acesso ao livro. A representação de afrodescendentes nas propagandas governamentais será garantida. O texto do deputado Valdec Carneiro define a proporção de um modelo afrodescendente para cada 2 modelos em atuação. O veto à proposta foi rejeitado. Nós somos uma população com ampla presença, com forte presença da etnia de ascendência africana, o povo negro, a população negra, que constitui a maioria dessa população. Entretanto, ainda é preciso legislar para que na publicidade governamental haja uma presença mista do ponto de vista étnico-racial
entre brancos, negros e outras etnias. Derrubado o veto ao projeto do ex-deputado Iranildo Campos, que autoriza o Estado a implantar um hospital de traumatortopedia na Baixada Fluminense. Parlamentares derrubaram o veto à proposta do deputado André Siciliano, que autoriza o governo a realizar convênios com empresas públicas ou privadas para garantir a manutenção de viaturas das polícias civil e militar. Os convênios deverão seguir a lei federal reconhecida como Lei de Licitações. É que a gente sabe da dificuldade que o Estado vem atravessando, é um projeto já tem alguns anos, que permite que empresas, comércio em cidades possam ajudar o Estado a fazer a manutenção das viaturas policiais, por exemplo. Eu tenho notícia que tem um município onde o comércio faz vaquinha para comprar pneu, para ajudar na manutenção dos automóveis, especial da Polícia Militar. Então, quem está propondo é que o comerciante, o empresário da cidade possa fazer com transparência essa manutenção e ajudar o Estado. O cadastramento e a concessão de gratuidade para idosos, estudantes e pessoas com deficiência deve ser de competência exclusiva do poder público. O veto à proposta da ex-deputada Tânia Rodrigues e do deputado Carlos Mink foi derrubado. Também foi rejeitado o veto ao projeto do ex-deputado Nivaldo Molim, que reserva 5% das vagas em publicidades do Estado para pessoas com deficiência. Durante a sessão, 2 suplentes tomaram posse para o mandato de deputados estaduais, Sérgio Fernandes e Sérgio Lobac. Compromisso. Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado, dentro das normas constitucionais e legais da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Assumimos o mandato hoje para trabalhar muito, como se titular do mandato fosse. Eu não posso ficar preocupado com a situação em si, mas tenho que trabalhar muito, buscando representatividade, principalmente para o interior do Estado. Sou de Nova Friburgo, representante daquela região, são vários municípios que há muito tempo não têm a presença do Estado. A gente vai trabalhar para tentar aproximar os municípios do governo estadual, para que o governo estadual possa estar presente na manutenção das nossas estradas, os problemas que ocorrem com a SEDAI e muitos outros elementos do Estado que estão funcionando muito aquém do que o cidadão merece.